Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. Vamos iniciar hoje a nossa sétima aula, falando sobre anatomia radiográfica da coluna cervical. A coluna cervical é dada como uma das regiões que compõem a estrutura da coluna vertebral, ocupando a região inteira do pescoço. Sua área é formada por sete vértebras e sua principal função é a sustentação da cabeça. Pessoal, as vértebras da cervical é da C1 a C7. Então, a gente tem a C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Na coluna cervical, temos sete vértebras que podem ser chamadas de vértebras típicas, que são as vértebras que possuem corpo vertebral comum e que se repetem em outras vértebras, como as vértebras cervicais, torácicas e abdominais numeradas. As vértebras atípicas são as vértebras únicas, que não possuem corpo vertebral comum e repetitivo. A gente tem o exemplo da C1, que é o atlas, o áxice, e a C7, que é a vértebra proeminente. Vamos aqui agora para as vértebras típicas. São quatro, né? A C3, C4, C5 e C6. Estas possuem corpo e arco vertebral típico. Possuem também nas suas porções laterais um processo transverso, que são dois tubérculos anterior e posterior, com um fórame transverso, onde passam as artérias vertebrais, exceto na C7. Pessoal, a gente tem aqui uma imagem de uma vértebra. É, a gente vai agora descrever essas partes pela imagem que está numerada, certo? Então, a gente tem aqui no número 1, temos o corpo vertebral. No número 2, o processo espinhoso bífido. No número 3, temos o processo transverso, que fica mais lateralizado, tanto na região esquerda quanto na região direita, existem os processos transversos. No número 4, nós temos o pedículo, que é essa intersecção entre o corpo vertebral e o processo articular, que é chamado de pedículo. No número 5, temos a lâmina, que fica entre a região do processo transverso e o processo espinhoso. No número 6, temos o processo articular superior e no número 7, o processo articular inferior. No número 8, pessoal, temos o fórame vertebral e no número 9, fórame transverso, que é uma característica peculiar das vértebras cervicais, assim também como o processo espinhoso bífido. Então, a gente teve aí essa imagem da vértebra com a sua descrição toda enumerada, e agora eu descrevi para vocês essas partes anatômicas da vértebra, tá? Da vértebra típica. Temos também as vértebras atípicas, que são aquelas que têm características peculiares. A primeira vértebra atípica é a atlas, a primeira vértebra da cervical. Então, no caso, a C1. Uma característica que difere as vértebras típicas das vértebras atípicas é que as atípicas não têm corpo vertebral. No lugar do vertebral, nós teremos o arco, tanto superior quanto inferior. Temos aqui uma imagem de uma vértebra atípica, né? Atlas, que é a primeira vértebra da coluna cervical, onde a gente vai também agora citar algumas partes anatômicas dessa vértebra. No número 1 e no número 2, temos o arco anterior e o arco posterior. Além disso, essa vértebra não tem o processo espinhoso, temos tabérculo. O número 3, temos o tabérculo anterior e o número 4, temos o tabérculo posterior. Então, vimos aí a descrição da atlas, que é a primeira vértebra da coluna cervical. Vamos agora para a C2, que é chamada de áxis. Pessoal, o que difere uma vértebra das outras é exatamente o dente que ela tem, conhecida como dente do áxice ou processo odontoide, tá? Nessa segunda imagem, podemos visualizar a articulação que acontece entre o atlas e o áxice. Podemos visualizar o dente do áxice se encaixando perfeitamente no atlas, proporcionando o movimento de rotação do pescoço.
Então, a partir do momento que o dente do ápice tem a junção, ele se encaixa no atlas, é possível fazer esse movimento de rotação do pescoço através desse encaixe, tá? Através desse dente, que é uma característica única da C2, que é o ápice. Vértebras atípicas. O que difere a C7 das outras vértebras é o processo espinhoso, onde ele é mais longo e não é bífido como as outras. Por isso é chamada de vértebra proeminente, tá? No caso, a última vértebra atípica é a vértebra C7. Temos aqui uma imagem de uma radiografia, né, frente e látero, no caso, AP e perfil, que é uma rotina para avaliar a coluna cervical. São basicamente essas duas incidências, tá? São as incidências de rotina para avaliar a coluna cervical. Pessoal, uma informação importante aqui, tá? Vocês precisam pegar todas as vértebras da coluna cervical, incluindo a T1, tá? Então, vocês podem ver aí que vocês já conseguem visualizar o atlas, o ápice. Então, todas as vértebras da coluna cervical devem ser inclusas neste exame da coluna cervical. Inclusive, quando vocês colocam a primeira T1, então vocês já pegaram todo o corpo da coluna cervical, todas as vértebras, que no caso são 7. Temos aqui uma imagem de uma ressonância, né, de uma coluna cervical, onde vocês conseguem identificar muito bem a medula espinhal, o processo espinhoso, o disco invertebral. A ressonância, pessoal, ela é utilizada mais para ver partes moles, tá? Mas a gente consegue identificar muito bem as vértebras da coluna cervical, da C1 à C7. No exame da coluna cervical, temos em AP, haverá uma sobreposição da mandíbula, onde não visualizaremos nem a vértebra C1 e nem a vértebra C2, tá? Nesse exame aqui, a gente consegue visualizar da C3 a C7, incluindo a primeira vértebra da coluna torácica, como eu falei para vocês, mas há uma sobreposição da mandíbula no atlas e no axis que não é possível visualizar neste exame. Aqui temos nesse número 1, tá? Ainda visualizando, analisando as imagens da coluna cervical. No número 1 temos o corpo vertebral. Número 2 temos o pedículo. No número 3, o processo transverso. E no número 4, o espaço intervertebral. Aqui no número 5, pessoal, a gente tem o processo uncinado. Número 6, processo articular superior. E o número 7, processo articular inferior. No número 8, temos a articulação zigoapofisária, que é a articulação entre o processo articular superior e o processo articular inferior. E no número 9, temos o processo espinhoso bífido, uma das características das vértebras da coluna cervical, das vértebras cervicais. Então, pessoal, para a gente conseguir visualizar a C1 e a C2, há um exame em específico, tá? Temos a incidência de posicionamento complementar para avaliação da C1 e C2, onde a gente consegue visualizar o atlas, ou a maxa lateral do atlas, o ápice e o dente do áxis, tá bom? Então, aquelas vértebras que vocês não conseguem visualizar nos exames de rotina, há um posicionamento específico para a visualização dessas vértebras da coluna cervical. Temos aqui também a coluna cervical em perfil, onde vocês conseguem identificar a parte lateral das vértebras, onde todas as vértebras são demonstradas, pessoal. Então, a diferença do exame da frente, né, para o lateral, é que no perfil vocês conseguem visualizar todas as vértebras da coluna cervical, não há sobreposição. Então, vocês estão visualizando bem aí o atlas e o ápice, C3, C4, C5, C6 e a C7. Vamos aqui para a descrição das vértebras da coluna cervical. No número 1, pessoal, vocês têm o arco anterior do atlas. No número 2, o arco posterior do atlas. No número 3, temos o corpo vertebral.
No número 4, processo articular superior. E no número 5, processo articular inferior. No número 6, temos o processo espinhoso. Aqui no número 7 também a gente consegue visualizar o dente do áxis, que se encaixa no atlas, formando a articulação atlantoaxial, que é aquela articulação, pessoal, aquela junção que faz a possibilidade, né, que é possível fazer a rotação do pescoço. No número 8 temos a articulação ziga apofisária. No número 9, processo espinhoso da C7, que é a vértebra proeminente. Então, vamos terminar por aqui a nossa aula, falando sobre a imagem radiográfica da coluna cervical. Mais uma vez, uma frasezinha aqui da nossa querida Marie Curie, que diz o seguinte: devemos acreditar que temos vocação para alguma coisa, e essa coisa deve, a qualquer custo, ser alcançada. Então, pessoal, bons estudos e fiquem com Deus.